Já tá. Agora vamos configurar a nossa barra para poder aparecer as vendas que a gente já tem aqui, tá? Bora lá. Valor da venda. E o label expression, o que que é? É o current point. Deixa eu ver aqui. Isso. Data da venda. Tá? Pá, ele já entra no padrão dele. A gente vem em custom, certo? Igual a gente fez, ó. E muda de novo aqui, ó. Dia. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal da Rincão Informática. Eu sou o Rincão. A gente está começando agora mais uma aula da nossa playlist de Bubble, de introdução ao Bubble, da nossa plataforma de criação de aplicativos web no chamado Low Code e No Code, tá? Em que a gente utiliza muito pouco linhas de código para poder desenvolver os nossos aplicativos. Se você chegou agora no nosso canal, não deixe de assistir as outras aulas dessa playlist, tá? A gente com essa aula vai encerrar essa playlist de introdução ao Bubble no canal. Nós vamos criar agora, a partir de agora, para as próximas aulas, playlist específica de cada função. Nós vamos criar uma playlist de gráficos, outras de repeat grupo, outras de módulos e assim por diante. A gente vai começar a criar as playlists específicas explicando cada função da maneira mais avançada, tá? Mais técnica para a gente se aprofundar um pouco mais na nossa plataforma. Se gostar da nossa aula, já deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever. Tá? Ativa o sino das notificações, deixa seu comentário. Se não gostar do conteúdo, pode dar o seu dislike, pode dar a sua opinião, tá? Diz lá o que você achou da nossa aula, se tá legal o conteúdo, se tem alguma correção para fazer. Se tiver alguma correção, você, por favor, coloca lá no comentário e a gente faz a correção e cita você te agradecendo, tá? Por participar do nosso canal. E principalmente compartilhe aí o nosso conteúdo para poder chegar para mais pessoas, para que o nosso objetivo, quando foi feito ao criar esse canal, seja da gente levar a tecnologia gratuita ao alcance de todos, entendeu? Então a gente quer que mais pessoas tenham acesso à tecnologia de forma gratuita, tá? Muito obrigado e bora lá para mais uma aula. Nessa aula de hoje a gente vai estar aprendendo junto a trabalhar com gráficos na plataforma do Bubble, tá? A gente vai entender como é que funciona o princípio de aplicação, como a gente faz o relacionamento entre o gráfico e o banco de dados, a tabela do banco de dados que a gente quer demonstrar no gráfico, tá? E para a gente começar a construir o nosso gráfico aqui, de exemplo de hoje, nós vamos vir aqui em plugin, tá? Vamos adicionar um plugin chamado Chart. Ó, Chart Element. Ele é do Bubble, tá? Ele é gratuito. Então, isso aqui é um plugin de gráfico primário, tá? Existem outros plugins, tá? Pagos de gráficos avançados, ok? Isso aí a gente numa playlist de gráficos avançados que a gente criar, a gente fala mais sobre eles e demonstra, tá? Então hoje a gente vai aprender com isso aqui. A gente instalou ele, dá o done aqui, ok. A gente vem na página, tá? Em design. Se a gente reparar aqui, ó, já adicionou o line bar chart, tá? Então a gente vem, seleciona aqui na nossa página para jogar ele aqui dentro, tá? Ele já abre o nosso primeiro gráfico com formato de linha, tá? Só que note que ele está sem configuração nenhuma, não tem nenhum banco de dados ainda relacionado a ele para a gente poder demonstrar os gráficos que a gente quer aqui. Tá? Vamos renomear esse aqui para vendas. Tá? E vamos criar uma tabela no banco de dados para a gente relacionar o que a gente quer ver aqui. Tá? Se a gente der um preview do jeito que está aqui, ó, dá um preview na página. Pega lá, que eu fiz coisa errada aqui. Vamos. Não está aparecendo ainda, tá vendo? Ó. Vamos configurar ele para ele poder aparecer aqui.
Então a gente vai criar aqui, para usar de exemplo, uma tabela chamada vendas. Tá? A gente vai criar o campo aqui, valor da venda, tá? Tipo texto, e vai criar um campo de data, do tipo data, ok? A gente volta aqui na nossa página, tá? Nós vamos adicionar aqui um input que a gente vai chamar de valor, né? Nós vamos colocar ele do tipo integer, tá? Ou currency, vamos colocar como currency, tá? O prefixo dele vai ser R-cifrão, tá? Te mostra casas decimais. Vou colocar o fundo dele branco aqui, certo? Fazer uma personalização rapidinho aqui, só para a gente ver como é que funciona, tá? A gente bota, como o fundo da página está preto, a gente coloca assim, né? Em branco para aparecer. Apaga o placeholder dele aqui, certo? Vamos colocar aqui um Date and Time Picker, que é para a gente selecionar a data da venda. Ok. Vou tentar deixar aqui só do tamanho que está o outro. 245 por 48. Vamos customizar a data aqui, né? Vamos colocar aqui dia, barra mês, barra ano. Tá? A data vai aparecer assim. Beleza? Não, não é isso que eu quero criar. Eu quero mudar a cor de fundo. Vamos colocar um botão, né? Para poder gravar no banco de dados. Por que isso? Para a gente poder ver no gráfico, né? R$ 245 por 48. Só para ficar parecido, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando a gente adicionar no botão criar venda, a gente abre o workflow e a gente vai criar uma coisa no banco de dados. O que a gente vai criar? Vendas. Tá? Adiciona aqui os dois campos que a gente criou, a data, vem no Date and Time Picker, venda, o seu valor. Tá? E o valor da venda, input valor da venda, o seu valor. Então, vamos ver aqui como é que fica. E vamos resetar os inputs, né? Element Action, Reset Inputs. Vamos lá. Tá aqui, ó. Vamos colocar de exemplo. R$50. Dia 1 de maio, né? O dia de hoje mesmo. Today. Pode ser aqui, ó. Adiciona. A gente vê aqui no banco de dados, em vendas. Já está aqui, ó, valor de R$50 dia de hoje. Vamos adicionar algumas vendas aqui, tá?
Com a data, vamos colocar mais com data de hoje também, tá? Com outros dias. Agora vamos configurar a nossa barra para poder aparecer as vendas que a gente já tem aqui, tá? Bora lá. Então, após a gente ter inserido alguns dados de venda aqui, algumas vendas, a gente vem aqui em Design, tá? O que a gente quer que apareça no nosso gráfico, tá? A tabela de vendas que a gente criou. A gente vai mandar fazer uma busca em vendas, tá? Do searches for vendas. Ok? O valor expressão, o que é? O valor da venda que vai aparecer. Então, current point, valor da venda. E o label expression, o que é? É o current point. Deixa eu ver aqui. Isso. Data da venda. Tá? Então, feito essa configuração, tá? Aqui no banco de dados, ele não tinha salvo os valores, tá? Na hora de eu vir aqui no workflow, tá? Por algum erro meu que passou desapercebido, seja na configuração dos campos, eu não entendi o que foi, mas eu inseri outros valores aqui, tá? Então tá com a data e com a venda e o valor da venda. Se a gente visualizar aqui já com esses valores que eu coloquei, ele já aparece o primeiro gráfico para a gente aqui, com o dia e o valor, tá vendo? Dia, o valor de R$50, dia, o valor de R$100, tá? Se a gente vier aqui conferir no banco de dados, está assim, ó. 50, 100. Só que vamos configurar para poder aparecer com a data que a gente utiliza aqui. Então, o valor que seria current point, valor da venda, more, formatado, convertido em número. Vamos colocar aqui. Formatado como um número, tá? Vamos colocar direto como moeda, se ele vai aceitar aqui. 2 casas decimais, tá? E o símbolo do R cifrão, que é o nosso utilizado aqui. O separador é ponto para milhar e vírgula para dezena, né? Convertido em número. Acho que ele pede agora. Isso, ele aceitou. E a data, a gente vai colocar a data utilizada no Brasil, porque está aparecendo aqui a data do padrão americano, tá? A data e hora. A gente não precisa colocar a data e hora, só a data já é o suficiente para a gente. Então a gente vem aqui, data da venda, more, formatado as, tá? A gente vem aqui em custom, vamos formatar aqui, beleza? A gente quer que apareça só o dia, a data, o dia, mês e ano. Dia, barra, mês, barra, year. Tá? Então vai aparecer assim, tá? Vamos ver como é que fica agora aqui. Ó, já mudou e já tem o valor. O valor ainda não está aparecendo do jeito que eu quero que apareça no valor de moeda corrente do Brasil. Deixa eu ver aqui. Número. 2 casas decimais. Deixa eu ver agora se ele vai aparecer. Do jeito que eu quero. Enfim, pessoal, não está aparecendo ainda, tá?
Mas aqui é para a gente poder entender como é que funciona os gráficos no Bubble. Tá? O que a gente pode estar fazendo aqui é agrupando as nossas vendas por dia, tá? Para que não fique aparecendo várias vendas assim, a gente quer que ele some o valor total do dia. Tá? Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Nós vamos vir agora aqui no nosso gráfico, tá? Aqui em Search for Vendas, para a gente agrupar a venda, a gente adiciona em More aqui, tá? Desce a listagem aqui, vem em Group By. O que a gente vai selecionar para poder grupar, tá? A data, a gente quer que ele some o valor da data, certo? Então vamos lá. Data da venda, tá? O que a gente quer? A data exata, tá? A gente vem nesse campo aqui, adicionar a New Aggregation. Eu não sei se está certa a pronúncia, vamos lá. O que a gente quer? A gente quer que ele some, tá? E vai somar o quê? O valor da venda. Beleza? Note que ele já saiu, tá, da busca, já perdeu a busca dos dados. Então a gente vem, após a gente fazer essa alteração aqui, a gente vem em Current Point, tá? A gente vai querer agora a soma do valor de venda, certo? Que ele vai mostrar o total de cada dia. E aqui no label a gente vai mostrar a data, certo? Então ele está dessa maneira aqui, ó, dia 3 uma venda de 475, dia 3 uma venda de 54, dia 1 uma de 100, dia 1 uma de 50, dia 5 uma de 175, dia 10 tem duas, uma de 250 e uma de 320. A gente atualizando a página, feito a configuração para agrupar por data e somar, ele vai demonstrar assim, ó. Atualizando aqui a página. Ó. Ele já modificou, já está aparecendo por data, tá? E aí ele somou, ó, as duas, uma de 100 e uma de 50, as duas do dia 3, tá? Uma do dia 5 e as duas do dia 7. Se a gente adicionar mais uma venda aqui, ó, vamos colocar aqui 200, dia 10, adiciona 150, ó, já entrou uma aqui, tá vendo? Ó, 200. Dia 10 de novo, ó, vamos adicionar. Ele não modificou, só que ele já subiu o valor que ele somou as duas. Então, conforme a gente vai inserindo data, ele em tempo real vai atualizando. Tá? Vamos colocar outro valor aqui, 500, dia 13. Tá? Vai entrar aqui. Ó, entrou dia 13 um valor de 500. Vamos colocar um valor de 240 no dia 13 também. Ó. Já somou. Entendeu, pessoal, como é que funciona a utilização dos gráficos? Esse gráfico do Bubble também, esse modelo aqui que é gratuito, esse plugin, ele tem outras formas também, tá? Que a gente pode ver aqui, ó, tem linha, em barra, em estilo radar, estilo pizza e estilo donut. Não é o donut de rosquinha donut, mas é o mesmo formato. Então a gente pode ver como é que ele funciona, como é que ele fica assim, ó, se a gente copiar, ó, Ctrl D, tá? Vou colocar aqui para a gente ver. Vamos mudar o formato dele aqui para barra. Tá? Vamos copiar o outro aqui de novo. Vamos mudar o formato desse aqui para pizza. Tá? Vamos ver como é que ele fica lá. Olha como é que esse aqui é mais maneirinho. Tá vendo? Ó. Aqui. Tá? Vou atualizar o de aqui. Olha o de pizza como é que é. Tá vendo? Ele também, eles entram na configuração padrão. Aí é só a gente formatar do jeito que a gente quer que apareça, certo? Muda aqui a data de novo. Se a gente vier aqui, ó, e mudar de novo aqui a configuração de data, ó. Vamos vir aqui. Em formatado, como a gente modificou, mandou agrupar,
ele já entra no padrão dele. A gente vem em Custom, certo? Igual a gente fez, ó, e muda de novo aqui, ó. Dia, mês e ano. O ano é com 4 dígitos, tá? Se colocar com 2, ele vai aparecer só 23 lá, ó. Tá vendo? Então ele vai mudar aqui. Ó, já colocou a data, tá? Esse aqui é a mesma coisa, ó. Vamos mudar a data desses outros dois aqui. Vamos colocar no padrão brasileiro. Rapidinho a gente faz isso aqui. Então entrou no padrão, aqui está o valor, tá vendo? Já com a configuração que a gente fez. Então aqui a gente termina essa aula, tá? De introdução a gráficos no Bubble. A gente conseguiu entender um pouco como é que funciona, tá? Como que faz a configuração do plugin do gráfico para aparecer os dados. Isso aqui é a internet, tá, pessoal? Que vai dando esse erro aqui, ele está dizendo que a data não pode ser salva ou está tendo lentidão para salvar. É isso que eu entendo. E às vezes aparece aqui time out, aí você tem que atualizar a página, às vezes perde informação, você tem que fazer de novo. Isso é a internet que causa isso, tá? Tá como cópia aqui, que foi cópia dessa, então a gente pode botar, por exemplo, aqui, ó, barra, para a gente identificar o elemento, pai, né? E é isso. A gente termina essa aula por aqui. Se gostou, tá? Deixa o seu like, se não gostou, dá o seu dislike também. Comenta, dá a sua opinião, tá? Participa das nossas aulas, tá? Compartilhe o nosso conteúdo se você gostar. Se você ainda não for inscrito, aproveita para ser inscrito no canal e ativar o sininho das notificações. Muito obrigado, pessoal, por mais uma aula aí, tá junto. E fica comigo que junto a gente vai crescer, tá? Um abraço, pessoal. Tchau.